This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. Como se constrói o conhecimento? A antiguidade é um sinônimo de atraso? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Biblioteca de Alexandria, uma das construções mais importantes e simbólicas que o mundo já viu. Ao mesmo tempo que vamos falar de algo muito importante e presente na história de algumas civilizações, a Biblioteca de Alexandria carrega também alguns mistérios bem interessantes que eu quero apresentar a vocês hoje. Esse episódio ele faz parte de um conteúdo importante que trata de alguns povos da antiguidade. E como eu vou indicar no final do episódio, eu já produzi vários episódios onde eu explico melhor a origem de várias civilizações que vão ser citadas aqui. Eu tenho até um livro chamado História em Meia Hora, Grandes Civilizações, onde eu falo sobre a origem de vários povos antigos. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, precisamos entender bem o que é uma biblioteca. E eu sei que esse ponto de partida pode parecer estranho por aparentemente ser extremamente óbvio. Só que uma biblioteca moderna é bem diferente de uma biblioteca da antiguidade. Hoje em dia, reconhecemos uma biblioteca como um lugar que guarda livros e, eventualmente, faz empréstimos para os leitores. Há alguns séculos atrás, as bibliotecas não tinham essa função. Quando pensamos nas primeiras bibliotecas, estamos falando de lugares que armazenavam documentos importantes para uma determinada sociedade, e não apenas livros, tá ligado? Para vocês terem uma ideia de como essa prática é antiga, uma das primeiras bibliotecas que se tem registro vem da cidade-estado suméria de Uruk, que desenvolveu a sua biblioteca por volta do ano 3400 a.C. Um século mais tarde, essa mesma biblioteca começou a arquivar textos literários para além de documentos oficiais. É importante ter essa dimensão histórica para ficar evidente que desde o começo da escrita, o ser humano sempre buscou maneiras de preservar o que descobriu e pensou, além de fazer com que outras gerações tivessem acesso a esse material. Além de Uruk, algumas civilizações, no que chamamos de Oriente Próximo, também tiveram as suas próprias bibliotecas. Foi o caso dos antigos hititas e os assírios, que organizaram grandes arquivos e muitos arqueólogos identificaram que ambas as bibliotecas tinham documentos em diferentes idiomas, indicando que na antiguidade existia uma considerável conexão entre diferentes povos. A biblioteca mais antiga dessa região era a Biblioteca de Nínive, fundada entre 668 a 627 a.C., pelo rei assírio Assurbanipal. Na Babilônia, o rei Nabucodonosor II também fundou a sua própria biblioteca, onde indicava como os escribas deveriam trabalhar. Até esse momento, todas essas bibliotecas, de certa forma, eram particulares ou com um acesso extremamente restrito aos membros do governo. A primeira biblioteca pública é a da Grécia, mais especificamente de Atenas. Foi o tirano Pisístrato que fundou essa organização no século VI a.C.
Falar dos atenienses e dos gregos em geral é algo muito importante para esse episódio, porque o seu desenvolvimento tem relação direta com a construção da Biblioteca de Alexandria. O que chamamos de Grécia Clássica corresponde ao domínio de duas cidades-estado gregas, Esparta e Atenas. Para além disso, a Grécia Clássica é marcada pela existência de uma série de guerras dos gregos entre si e dos gregos com outros povos. Vai ser nesse período que vamos observar uma espécie de imperialismo de Atenas, conquistando e administrando outras regiões da Grécia. E está implícito que a questão cultural também está muito envolvida. Essa expansão territorial dos atenienses vai fazer com que um povo que estava crescendo reagisse contra os gregos. Eu tô falando dos persas. Os persas, sob a administração do Império Aquemênida, vão invadir o território grego, com o objetivo de frear os interesses atenienses na região. Esse conflito vai ficar conhecido como Guerras Médicas, com início em 496 a.C. Podemos dizer que essas guerras são consideradas o começo do fim do mundo grego. No primeiro momento, Atenas vai propor uma aliança entre as cidades-estados gregas para derrotar o inimigo. E só um detalhe aqui. Essa aliança vai ser proposta desde que os próprios atenienses ficassem à frente do processo. Bom, vai ser a partir dessa aliança que as polis gregas vão passar por um momento de união, mesmo que respeitando a autonomia interna de cada cidade-estado. Depois de uma série de conflitos, derrotas e vitórias, os gregos conseguem vencer de uma vez por todas os persas. Com a vitória, os atenienses voltaram as suas forças para um aumento do expansionismo na região. Só que essa postura expansionista e até imperialista vai esbarrar nos interesses das outras cidades gregas, que anteriormente ficaram ao lado de Atenas contra os estrangeiros. A cidade grega de Esparta vai tomar a dianteira e formar uma nova aliança chamada Confederação do Peloponeso, e terá como objetivo vencer Atenas. Uma coisa curiosa é que os espartanos vão ter como aliados nessas batalhas os persas, um povo que há poucos anos antes estava lutando contra Esparta. Esses conflitos vão acontecer dentro da Guerra do Peloponeso, iniciada em 431 a.C. e terminada em 404 a.C. Dentro dessa guerra, Esparta até teve êxito em derrotar Atenas, mas o custo foi muito alto. Como as cidades gregas começaram a lutar entre si, todas elas se enfraqueceram em conjunto e entraram num intenso processo de decadência. O professor Rodolfo Neves, do canal História Online, usou um conceito muito interessante para nomear esse período da história da Grécia. O professor falou que isso foi um suicídio grego, pois a Grécia estava se matando. A Grécia caiu de dentro para fora, e esse enfraquecimento deixou as cidades gregas bem vulneráveis frente ao Império Macedônico, que estava avançando na figura de Filipe II, e posteriormente na do seu filho, Alexandre o Grande. A conquista dos macedônios marcou o fim do período clássico e deu início ao último período da história da Grécia Antiga, o período helenístico. Esse novo período foi marcado pelo domínio do Império Macedônico sobre os gregos. Durante o período helenístico, veremos surgir uma nova forma de se relacionar com a cultura. Alexandre o Grande provavelmente aprendeu com os persas que uma boa forma de se dominar os povos conquistados era permitindo que eles exercessem os seus traços culturais com liberdade. Alexandre usou a cultura grega para ter contato e se misturar com elementos culturais de outras regiões, principalmente do Oriente. O imperador Alexandre o Grande foi o principal responsável por fazer com que a cultura grega chegasse a lugares distantes, e como seu império era muito extenso, a língua grega se tornou o idioma mais falado daquele período. O termo helenismo vem justamente da manutenção e perpetuação da cultura helênica, ou seja, da cultura grega. O império de Alexandre o Grande cresceu de uma forma exponencial, e um dos pontos de mudança para ele foi dominar a Grécia, mas não só ela. Alexandre também avançou para o norte da África, onde venceu os persas no Egito em 332 a.C.
Essa vitória de Alexandre foi tão celebrada pelos egípcios que o novo chefe de estado fundou uma cidade no delta do rio Nilo, uma cidade em sua homenagem com o seu nome. Nascia então a Alexandria, a cidade que receberia uma das maiores bibliotecas da história. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. You're the perfect blend of elegance and style, and your ride should be no different. The 2024 Hyundai Sonata Hybrid meets all your needs, from business to brunch and everywhere in between. With head-turning details like a sleek front end, plus stylish interior, and an available 12.3-inch digital instrument cluster and seamless tech integration. Okay, Hyundai. Visit HyundaiUSA.com to learn more about the new 2024 Hyundai Sonata Hybrid. O imperador Alexandre o Grande não era bem um grego, mas desde bem jovem teve muito contato com a cultura grega. Como ele era filho de um rei, ele começou a ser treinado para um dia assumir a posição do seu pai. Com isso, Filipe II contratou um tutor grego para educar o seu filho. Esse professor foi ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos daquele tempo e de todos os tempos. Estamos falando de uma época em que o conhecimento estava concentrado na mão desses filósofos, e por isso podemos concluir que a educação que Alexandre recebeu foi de extrema qualidade. Junto com Aristóteles, Alexandre estudou lógica, ética, literatura, poesia, medicina, religião, geografia e filosofia. O mais importante sobre essa relação nem foi as áreas de estudo que ele aprendeu, e sim a admiração que ele passou a ter pela cultura grega. E isso ficou evidente em seus anos de expansão territorial. De acordo com o historiador Ian Worthington, sempre que Alexandre passava por algum lugar novo enquanto estava em uma campanha militar, ele fazia questão de conhecer o máximo possível daquela localidade. Esse mesmo historiador falou que, abre aspas, durante suas campanhas, Alexandre sempre teve a intenção de descobrir tudo o que pudesse sobre as áreas por onde passou. Ele levou consigo uma comitiva de cientistas para registrar e analisar essas informações, desde botânica, biologia, zoologia, meteorologia até topografia. Seu desejo de aprender e de ter informações registradas da forma mais científica possível provavelmente surgiu dos ensinamentos e do entusiasmo de Aristóteles. Fecha aspas. Por mais que durante o seu governo o Alexandre tenha dado ênfase tão grande à cultura, não foi ele quem construiu a Biblioteca de Alexandria, mas é verdade que as bases de sua construção podem sim ser creditadas a ele. Na verdade, mesmo que a Biblioteca de Alexandria tenha sido uma das maiores e mais importantes do mundo antigo, as fontes sobre a sua origem são raras e algumas vezes contraditórias. Os especialistas nesse assunto concordam em afirmar que a construção dessa biblioteca envolve lendas e fatos históricos. Antes de entrarmos nesses debates, precisamos saber uma coisa sobre Alexandre o Grande. Ele morreu muito jovem, em 323 a.C., com apenas 33 anos de idade. Como ele havia construído um grande império, boa parte dessas posses foram divididas entre os seus generais, e quem governou o Egito foi um general chamado Ptolomeu, e a partir dele deu-se o início à dinastia Ptolomaica no Egito. Bom, a fonte mais antiga que temos acesso a respeito da origem da Biblioteca de Alexandria é um documento chamado Carta de Aristéias, escrito aproximadamente entre 180 a 145 a.C., e afirma que ela foi fundada na cidade de Alexandria durante o reinado de Ptolomeu I Sóter, poucos anos após a morte de Alexandre.
De acordo com esse documento, a Biblioteca de Alexandria foi inicialmente organizada por um homem chamado Demétrio de Faleros, um estudante de Aristóteles que tinha sido exilado de Atenas e buscou refúgio junto à corte de Ptolomeu em Alexandria. Porém, vocês percebem que a data da fundação da biblioteca é muito anterior à escrita dessa carta? Isso faz com que os pesquisadores não tenham tanta confiança na exatidão das informações contidas nesse documento, mesmo que ele seja bem importante para nos indicar um caminho. Uma outra informação contida nessa carta e que gera muitos debates é a afirmação de que a Septuaginta tenha sido produzida na Biblioteca de Alexandria. E caso você não saiba, Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento. Outras fontes afirmam que a biblioteca foi criada sob o reinado do filho desse Ptolomeu, no caso, Ptolomeu II Filadelfo, que reinou entre 283 a 246 a.C. Aqui já começamos a ter mais clareza sobre algumas questões, e a maior parte dos estudos contemporâneos concorda que, mesmo sendo possível que Ptolomeu I tenha feito as bases da biblioteca, ela provavelmente só surgiu como instituição física no reinado de Ptolomeu II. Se essa tese estiver correta, o aprendiz de Aristóteles, Demétrio de Faleros, não teve papel fundamental na construção da biblioteca. O que esses mesmos pesquisadores afirmam é que Demétrio, muito provavelmente, foi um dos primeiros responsáveis pela coleta dos primeiros textos que se tornaram parte da coleção da Biblioteca de Alexandria. Por volta de 295 a.C., Demétrio pode ter adquirido originais ou reproduções primárias dos escritos de Aristóteles e também de um filósofo chamado Teofrasto, uma vez que o próprio Demétrio era aluno desses mestres e tinha acesso direto a eles. Mas, independentemente do período exato da sua criação, parece relativamente claro que Aristóteles e o seu liceu em Atenas, que abrigava a sua escola, exerceram grande influência sobre a organização da Biblioteca de Alexandria e também das demais instituições intelectuais da corte ptolomaica no Egito. Isso se deu pela influência de Demétrio de Faleros, mas também pelo fato de Ptolomeu II ter sido educado por Estratão de Lâmpsaco, membro da escola fundada por Aristóteles, e ele próprio, mais tarde, foi diretor dessa instituição. Toda essa relação com a filosofia de Aristóteles e os seus alunos não foi por acaso. Lembra que eu falei que o Aristóteles foi o tutor de Alexandre? Então, como a dinastia ptolomaica queria se provar como legítima e capaz de manter vivo o legado de Alexandre, a construção dessa biblioteca, tendo como base a filosofia de Aristóteles, vinha no sentido de trazer para si essa legitimidade. Isso nos mostra que, para esse período, sentar num trono e comandar exércitos não era o suficiente. A dinastia ptolomaica ainda precisava mostrar para os outros generais, aqueles que também herdaram as terras de Alexandre, que eles eram os mais capazes, e para isso a cultura foi usada como uma ferramenta política. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como foi a construção dessa biblioteca. Quero falar sobre quais eram as suas características e, claro, como que ela foi destruída. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre livros, estudos, legados, imperadores e fogo. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro, e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio.
Abre aspas. O Egito era muito mais rico do que as terras dos seus rivais. Por um lado, o solo fértil ao longo do Nilo produzia colheitas abundantes de grãos, e os grãos eram para o mundo grego e romano o que o petróleo é para o nosso. Comandava um mercado em todos os lugares. Por outro lado, o Egito era o habitat por excelência da planta do papiro, garantindo assim aos seus governantes um monopólio sobre o principal material de escrita do mundo. Todos os monarcas helenísticos buscavam adornar as suas capitais com arquitetura grandiosa e construir uma reputação de cultura. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo pesquisador Lionel Casson ao responder à pergunta por que uma biblioteca universal foi construída na cidade relativamente nova de Alexandria, no Egito. Essa resposta é interessante para nos mostrar que, além de intenções políticas, é preciso ter o mínimo de condições materiais para fazer um empreendimento como esse, como no caso, ter acesso facilitado aos papiros. Sabemos que a Biblioteca de Alexandria foi construída em um local chamado Bruchon, que fazia parte do complexo palaciano dos reis Ptolomeus. O local escolhido para sua construção era próximo ao Templo das Musas, uma instituição a qual a biblioteca serviria. O layout exato da biblioteca não é conhecido, mas sabemos que uma outra biblioteca, chamada Biblioteca de Pérgamo, se propôs a ser igual à de Alexandria, e por essa comparação podemos ter uma ideia melhor de como ela era. Nesse sentido, a Biblioteca de Alexandria teria contado com salas em linha, com colunas no meio, onde os leitores poderiam transitar de forma livre. Fontes antigas descrevem a Biblioteca de Alexandria como contendo colunas gregas, além de uma sala coletiva para refeições, uma sala de leitura, sala de reuniões, jardins e sala de aula, um modelo que a aproximaria de um campus universitário de hoje em dia. Um salão tinha prateleiras para as coleções de rolos de papiro, e segundo o historiador Hecateu de Abdera, que a visitou provavelmente em sua fase inicial, existia a seguinte inscrição nas prateleiras: o lugar da cura da alma. Vinculada à Biblioteca de Alexandria, existia também o Museu de Alexandria, e aqui nós temos bem mais relatos e fontes disponíveis. Sabemos que esse museu funcionava como uma instituição de pesquisa, embora oficialmente fosse uma instituição religiosa administrada por um sacerdote nomeado pelo rei, da mesma maneira que sacerdotes administravam outros templos. Além de colecionar obras do passado na Biblioteca de Alexandria, o museu também serviu de lar para uma série de estudiosos, poetas, filósofos e pesquisadores que vinham de outros povos. De acordo com o grego Estrabão, do século I a.C., essas pessoas recebiam ali um grande salário, comida e alojamento gratuitos, além de isenções de impostos para estarem ali fazendo seus estudos. A ideia que coordenava tanto a Biblioteca de Alexandria quanto o museu era que, se os estudiosos estivessem livres do trabalho do dia a dia, eles seriam capazes de dedicar mais tempo à pesquisa e às atividades intelectuais. Estrabão chamou o grupo de estudiosos que viviam no museu da biblioteca de comunidade, e em 283 a.C., esse grupo pode ter sido composto por entre 30 a 50 filósofos. A Biblioteca de Alexandria tinha várias salas de aula, onde se esperava que os acadêmicos ensinassem os seus alunos. Ali também existia um grande refeitório circular, onde alunos e pesquisadores faziam refeições juntos. Existia um santuário dedicado às musas, e era o local que os pesquisadores visitavam em busca de inspiração artística, científica e filosófica. A biblioteca também tinha espaço para a contemplação da natureza e de obras de arte, com uma galeria e paredes com pinturas coloridas. Existem indícios de que Ptolomeu II tenha tido um grande interesse em zoologia, e ao menos uma fonte menciona que a biblioteca e o museu teriam abrigado um jardim zoológico para animais exóticos. Beleza, mas o que aconteceu então com a Biblioteca de Alexandria? Um dos tópicos que mais geram interesse nesse tema é a sua destruição e, consequentemente, a perda de muitos documentos importantes, muitos mesmo. Uma das lendas diz que a biblioteca foi completamente destruída por um incêndio,
E mais uma vez, a forma que tudo isso realmente aconteceu gera uma série de debates. Um dos principais suspeitos da destruição da Biblioteca de Alexandria é Júlio César, o líder de Roma. Durante a ocupação da cidade de Alexandria por Júlio César no ano 48 a.C., ele se viu no Palácio Real, cercado por uma frota egípcia no porto. Para sua própria segurança, ele fez os seus homens incendiarem os navios egípcios, mas o fogo teria saído do controle e se espalhado para as partes da cidade mais próximas da costa, que incluíam armazéns, depósitos e alguns arsenais. Foi após a morte de César que o boato de que ele destruiu a biblioteca começou a se espalhar. O filósofo e dramaturgo romano Sêneca, citando a História de Roma de Lívio, escrita entre 63 a.C. a 14 d.C., disse que 40.000 pergaminhos foram destruídos no suposto incêndio iniciado por Júlio César. O historiador grego Plutarco disse que o incêndio destruiu a grande biblioteca, e o historiador romano Dion Cássio afirma que um depósito de manuscritos foi destruído durante os combates. Em seu livro, o pesquisador Luciano Canfora interpreta as evidências de escritores antigos para indicar a destruição de manuscritos armazenados perto do porto, esperando para exportação. Então, pelo menos de acordo com essa tese, não foi a biblioteca que foi destruída pelos romanos, e sim parte do acervo. Existem outras linhas argumentativas mostrando que, com o passar do tempo, a Biblioteca de Alexandria foi perdendo a sua relevância. Isso fica demonstrado na obra do estudioso e filósofo estoico Estrabão, que estava trabalhando em Alexandria no ano 20 a.C., e a partir dos seus escritos, é evidente que a biblioteca não era naquela época o centro de aprendizado de renome mundial que havia sido nos séculos anteriores. Na verdade, Estrabão não menciona uma biblioteca grandiosa, e sim uma instituição ligada ao museu. Então, o museu era até mais importante do que a biblioteca. Se a Biblioteca de Alexandria estava anexada ao museu, então Estrabão, obviamente, sentiu que não havia necessidade de fazer menção em seus escritos. Além do mais, se ele estava lá em 20 a.C., a biblioteca não tinha sido incendiada por César 28 anos antes. A existência da biblioteca no ano 20 a.C., embora uma forma muito menos completa e grandiosa, significa que temos que olhar para alguém diferente de César como o destruidor da antiga maravilha de Alexandria. No ano 391 d.C., como parte da sua tentativa de acabar com o paganismo, o imperador romano Teodósio I sancionou oficialmente a destruição do templo de Serapis em Alexandria. A destruição do templo foi realizada sob Teófilo, o bispo de Alexandria, e depois uma igreja cristã foi construída no local. Foi levantada a hipótese de que uma biblioteca ligada ao Museu das Musas e a Biblioteca Real também foram destruídas nessa época. Mesmo sendo provável que muitos manuscritos da biblioteca possam ter sido destruídos durante esse evento religioso, não existem evidências de que a Biblioteca Real ainda existisse no final do século IV. Nenhuma fonte antiga menciona a destruição de qualquer biblioteca nessa época. O que torna difícil a nossa compreensão sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria é que diferentes povos davam nomes diferentes a essa instituição. Como a dinastia Ptolomaica queria fazer da Biblioteca de Alexandria uma homenagem ao legado de Alexandre e Aristóteles, é provável que em seus documentos os relatos sobre essa biblioteca tenham sido um pouco exagerados, tá ligado? É por isso que parece existir uma divergência entre a biblioteca quando os romanos chegaram nessa região. O último nome possível de ter acabado com a Biblioteca de Alexandria é o califa Omar. Em 640 d.C., os árabes, sob o comando do general Amr ibn el-As, capturaram Alexandria após um longo cerco. De acordo com a tradição, os árabes conquistadores ouviram falar de uma magnífica biblioteca, que continha todo o conhecimento do mundo, e claro, ficaram ansiosos para vê-la. Só que o califa, indiferente a essa expectativa, possivelmente disse, abre aspas, eles ou contradizem o Alcorão, caso em que são heresia, ou concordam com ele, então são supérfluos, fecha aspas. Os manuscritos foram então reunidos e usados como combustível para as 4.000 casas de banho da cidade.
Na verdade, havia tantos pergaminhos que eles mantiveram as casas de banho de Alexandria aquecidas por 6 meses. É importante deixar claro que essas informações foram escritas 300 anos depois desses acontecimentos, e o autor desses relatos foi o cristão Gregory Bar Hebraeus, que viveu muito tempo depois. Mesmo que os árabes possam ter destruído uma biblioteca cristã em Alexandria, é quase certo que em por volta do século VII a Biblioteca de Alexandria não existia mais. O que torna esse relato em específico difícil de ser acreditado é a questão religiosa envolvida entre cristãos e muçulmanos. Nesse sentido, não seria um exagero supor que um cristão descreveu os árabes como avessos à cultura e com um instinto de apenas destruí-la. Um outro ponto que precisa ser lembrado aqui sobre o califa e o cristão é que ainda estamos falando de um período em que as cruzadas estavam acontecendo. Deu para perceber que tentar identificar um único incêndio devastador que destruiu a grande biblioteca de Alexandria e todos os seus acervos é uma tarefa quase impossível e historicamente incerta. Alexandria se tornou uma cidade com muitos altos e baixos, principalmente durante o período romano, como vimos pela queima dos navios feita por César. Eventos posteriores mostram que durante as disputas com Roma, várias partes de Alexandria foram sendo destruídas ou se enfraqueceram, inclusive a região que tinha a biblioteca. Alexandria foi saqueada alguns anos depois pelo imperador romano Diocleciano. Essas destruições em ciclos aconteceram por muito tempo, e junto com a negligência em relação ao conteúdo da biblioteca, podemos concluir que a destruição da biblioteca aconteceu de maneira gradual, ocorrendo em um intervalo de aproximadamente 400 anos. O último diretor da Biblioteca de Alexandria que se tem registro foi o estudioso e matemático Theon, pai da filósofa Hipátia de Alexandria, a mesma que foi brutalmente assassinada por uma multidão cristã em sua própria cidade, no ano 415 d.C. Muitos pesquisadores ainda têm esperança de que muitos pergaminhos que estavam na Biblioteca de Alexandria sejam encontrados no deserto do Egito, fazendo com que muitas descobertas e pesquisas da antiguidade venham à luz. Até lá, o que nos resta é a tristeza de termos perdido parte importante da história humana, seja por negligência ou por disputas políticas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Cleópatra, o segundo se chama Alexandre o Grande e o terceiro se chama Bruxas. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Biblioteca de Alexandria, estamos falando de uma das construções mais emblemáticas da antiguidade. Essa biblioteca foi construída no Egito, na cidade de Alexandria. Como o nome indica, esse centro de estudos foi feito em homenagem a Alexandre o Grande, que teve em sua história uma relação muito forte com a cultura grega. Existem alguns debates a respeito da construção dessa biblioteca, e é provável que a dinastia dos Ptolomeus tenham a construído com o intuito de se manterem no poder ao usarem a cultura como justificativa política. As hipóteses para sua destruição e, consequentemente, a perda do seu acervo vão desde um ataque direto de Roma, queimando a biblioteca, até embates entre cristãos e muçulmanos durante a Idade Média. Apesar de existirem várias hipóteses, o fato é que parte desse acervo se perdeu de forma definitiva, e nós, enquanto humanidade, perdemos essa ligação com o passado. Essa destruição nos mostra que o descrédito com a cultura não é exclusividade da antiguidade, uma vez que a falta de incentivo do Brasil resultou no incêndio do Museu Nacional no ano de 2018, um dos mais importantes do nosso país. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!